Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos falar sobre gestão de ministérios, né? Às vezes a igreja está lotada de ministérios, cada um indo para uma direção, para um lado, competindo entre si, aquela loucura. Como fazer então uma boa gestão de ministérios? E para isso eu trouxe a Keila. A Keila é responsável por essa área aqui na Primeira Igreja Batista de BH. Keila, se apresenta aí para o pessoal e em seguida já traz as suas considerações sobre esse tema. Meu nome é Keila, sou esposa do Juan, né? Estamos aqui na PIB há 3 anos, desde 2018. E essa questão da gestão de ministério a gente foi descobrindo, né? Primeiro que a gente não tinha vivenciado isso ainda, mas com a demanda e com a igreja que nós sonhamos, nós vimos que era de suma importância, né? Como você mesmo disse, a gente vê na igreja vários ministérios, né? E a gente tem a percepção de que somos um corpo, mas nós temos a tendência de pensarmos apenas na parte que nós somos. Então, se eu sou mão, eu vou pensar na minha funcionalidade como mão, o que eu preciso fazer para funcionar bem. E, às vezes, na rotina do dia a dia, nas pressões, nas cobranças, a gente acaba se voltando somente para nós e nos esquecemos do restante, né? Do corpo, de como que a gente tem que andar junto. E a gestão de ministério, ela vem exatamente fazer isso, trazer o alinhamento para que o corpo ele ande unido, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo como igreja, né? E não como ministério. Sim. Unicamente. A gente tem o objetivo de, como igreja, impactar. Então, o objetivo, a visão, a missão é da igreja e não dos ministérios. Os ministérios, né, eles cooperam para que a igreja alcance a visão dela. Então, quando não há essa gestão, pode acontecer, você citou da mão está hidratada, mas o pé está ressecado, né? Porque a mão está mais visível e eu sinto ela mais, eu vou cuidar melhor dela, mas não vou cuidar tão bem do pé. Então, isso acaba acontecendo na igreja. Tem ministérios que são mais visíveis, tem ministérios que são de bastidores, tem ministérios que você tem muito contato, tem ministérios que eles atuam distantes, você não tem contato, e pode correr o risco de você cuidar melhor daquilo que você vê, daquilo que você tem contato e deixar alguns de lado, né? Exato. Então, essa gestão de ministério, ela é extremamente relevante e importante para a igreja, né? Qual é o maior desafio, assim, de fazer com que os ministérios entendam que eles fazem parte de algo maior e não de que eles vivem pelo seu fim próprio? Eu acho que o maior desafio é fazer com que eles pensem no outro. Deles levarem em consideração o outro, né? E entender que o trabalho dele por si só não vai alcançar o objetivo da gente como igreja. Então, assim, é trazer mesmo o olhar dele para o global. Né? Então, a gente tem sempre que ter conversas cotidianas de, olha, mas e o todo? Mas o que mais está acontecendo nesse momento? Porque assim, vamos dar um exemplo prático, né? Às vezes o pessoal da recepção vai querer que a igreja faça todo o investimento financeiro na recepção, porque recepção é importante, porque acolher é importante. O que é uma igreja que não acolhe? Então vamos acolher. Só que se não tiver o pessoal da limpeza, se não tiver o pessoal que vai depois fazer a consolidação, se não tiver as classes que vão ensinar, se não tiver a célula que vai absorver, se não tiver o louvor no culto, se não tiver a pregação, nada vai acontecer. E isso acontece muito, né? Então, a gente poderia pegar outro exemplo, louvor e adoração. Não, porque a marca da nossa igreja tem que ser o louvor e adoração. Mas o que é de uma igreja, quando se fala de família, que tem um louvor excelente e tem um trabalho com crianças fracas? Né? Então, o pai vem um dia, louva, canta, mas ele não volta, porque o seu filho ficou desamparado. E poderíamos citar inúmeros outros exemplos dessa maneira, né? Então, eu acho que o que você está dizendo é que o maior desafio é que o líder daquele ministério ele entenda, precisa ter, né, que sem o outro, o trabalho dele perde a relevância. Exatamente. Essa é a maior dificuldade. Fazer com que o líder pare de olhar para si, para as suas necessidades, e também perceba o outro e as necessidades do outro. E completando, assim,
não é só eu olhar para o outro, mas é eu entender que o meu trabalho afeta ele e o dele afeta o meu. Isso acontece muito com as escalas, né? A gente faz aqui na PIB as escalas em conjunto, justamente porque a gente sabe, a realidade da igreja, a gente sempre tem muito mais membros do que servos, né? E muito mais demanda do que pessoas disponíveis. Exatamente. Então, normalmente, um servo, ele está em 1, 2, 3 ministérios, e se a gente não faz essa congruência aí de escalas, a gente acaba colocando ele para servir em vários momentos, desgastando o nosso servo e perdendo ele também, né? Então, essa questão de ter a complexidade do todo é de suma importância, até mesmo nessa questão usual da prática do ministério, que é montar uma escala. Por quê? Porque às vezes eu vou querer lá aquilo no meu ministério, porque vai fortalecer muito a minha escala daquele dia, Sim. mas eu vou enfraquecer muito uma outra escala. Então, exato. A ideia de trabalhar com as escalas em conjunto é equilibrar a igreja em todas as áreas naquele final de semana, para que um ministério não se sobressaia sobre o outro. Porque a questão não é só os ciúmes, o meu tá maior, o seu tá pior. A questão é a qualidade da igreja. Porque senão você malha uma perna e não malha a outra, você vai andar... anda de forma... Você vai mancar, você não vai andar. Sim. E a igreja tem que correr. A igreja não tem que andar, ela tem que correr, ela tem que avançar, né? A gente tem que ir pra frente, a igreja não retrocede, nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam. E para a igreja correr, o corpo inteiro precisa tem que estar junto. ajustado, Exatamente. Né? Eu acho que uma das coisas que facilitam muito isso é o relembrar a missão, visão, valores e o nosso padrão de qualidade, né? Por quê? Porque não é assim a visão do meu ministério, a missão do meu ministério, os valores do meu ministério. Não tem nada aqui no individual. Na verdade, é a missão da igreja, a visão da igreja. E o ministério, ele se discerne por meio dela. E a gente até poderia citar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a visão da nossa igreja é uma cidade transformada pela Igreja de Jesus. Então, o que a gente vê de futuro? A gente vê a Igreja de Jesus produzindo alto nível de impacto na cidade. Sim. Então, essa é a nossa visão de longo prazo. A nossa missão enquanto igreja é apresentar Jesus às próximas gerações. Então, todos os ministérios precisam eles se desenvolvem por meio disso. Esse DNA. Exato. E falar assim, como é que eu coopero enquanto recepção para que a cidade seja transformada e que Jesus seja apresentado às próximas gerações? E até mesmo na assimilação da própria missão e visão, né? Porque é importante a gente trazer os nossos servos debaixo desse olhar. Então, vou dar um exemplo do Ministério Infantil aqui, a turma do Pibinho. Se você não conhece, acesse lá no nosso canal. Olha, acessa aí no YouTube. A gente acabou de criar um canal novo. Antigamente publicávamos tudo no canal da igreja. Acessa aí Turma do Pibinho no YouTube e no Instagram e segue a gente lá para você ficar por dentro. Então, no Ministério Infantil, na Turma do Pibinho, a nossa visão é o quê? Crianças transformadas, né? Então, a gente tem a complexidade da cidade, que é o que a igreja quer alcançar, mas nós, como ministério, vamos focar, então, no nosso nicho, que faz parte da cidade, né? Então, nós queremos crianças transformadas. Até porque crianças transformadas transformam seus pais. Exatamente. Pais que transformam famílias. Por quê? Porque a base da cidade é o quê? A família. É a família. Antes de existir cidade, primeiro existe família. Então, se nós temos a visão de longo prazo, cidade, nós precisamos ter um trabalho muito forte com a família. E aí, por exemplo, a nossa missão, então, é apresentar Jesus às próximas gerações. No Ministério Infantil, a nossa missão é apresentar Jesus para essa geração, para capacitá-la, para liderar e propagar Jesus nas próximas gerações. Toda instituição, toda igreja, toda organização está a um fio da sua falência. Exato. Então, se a gente não propaga para a próxima geração, a gente está prestes a morrer. Então, percebe quando o ministério entende e participa o quanto ele se torna relevante? Né? E isso facilita em tudo, assim. Então, tudo que o ministério, no seu particular, vai promover, vai condizer com o que a igreja está promovendo. Então, eles vão caminhar para o mesmo lugar, né? Porque senão a gente faz eventos, a gente promove coisas que não condizem com o que a igreja quer alcançar. O próprio nome já diz, evento é evento. Evento é evento. Evento, se não tem por trás
um propósito, um significado, serve de nada, né? Então, tem que estar, esse evento tem que estar vinculado ao propósito maior. Sim. Ele tem que beneficiar. Se não estiver beneficiando, não serve. É melhor Então, cortar. por exemplo, os nossos valores, né? Nós temos 5 valores que nos norteiam. Então, a criança, o adolescente, o jovem e o adulto e o idoso, em todas as nossas ações, eles vão ver permeadas esses valores. Tá, antes de você falar dos valores. Tá. Os valores, eles servem por causa da cultura. Sim. E aí eu vou explicar. Ok. Se a visão é cidade transformada, e se a gente entende que a transformação da cidade, ela vem pela igreja, e a igreja vem da família, porque desde o princípio Deus está formando uma família, Sim. né? Uma família para ele, Uma noiva para o seu filho e uma morada morada para para o o seu espírito. espírito. Deus está formando família. Então, nós entendemos que a família é a base da sociedade. Sim. Então, o trabalho tem que ser forte com família. Logo, então, a nossa cultura é uma igreja familiar. Sim. E para que, de fato, isso seja real, não seja utópico, não seja teórico, seja real, nós precisamos de elementos para nortear as relações, para que, a partir de relações saudáveis, crie-se, então, essa cultura, esse ambiente familiar. E aí entra os nossos valores. Sim, exatamente. Quais são? Amor, submissão, honra, gratidão e generosidade. Generosidade. Então, agora, o desafio é tirar isso da parede, é tirar isso do computador. E colocar isso na prática. E colocar isso dentro dos corações, na prática, na Exato. vivência. E para que isso seja colocado na prática, repetição. Então, a gente permeia, né, todas as faixas etárias e, na verdade, todas as ações da igreja vão ter esse mesmo linguajar, esses mesmos valores. Então, fica mais fácil da gente assimilar e fica mais fácil da gente aprender também, né? Então, a gente entra no fluxo. É uma coisa que já é natural. Quando você vai, por exemplo, visitar a cidade de Gramado, lá em Gramado, todo mundo para na faixa de pedestre. Sim, é verdade. Né? E aí é interessante, porque você chegou lá de carro pela primeira vez, no primeiro dia você já entra na cultura. Entra. Quando você vai nos parques da Disney, de 15 em 15 metros tem uma lixeira. Você não consegue jogar lixo no chão. Existe uma cultura de limpeza lá muito forte. Então, você entra na cultura. Quando um visitante chega na igreja e ele percebe a cultura familiar promovida pelos valores, ele automaticamente ele não quer se destoar. Então, ele entra naquilo e as coisas começam a fluir. Então, olha só. Visão, uma cidade transformada. Missão, apresentar Jesus às próximas gerações. Cultura, uma igreja familiar, vem os valores para nortear a família e nós temos estratégias, né? Sim. Então, por exemplo, para que a igreja seja eficaz e eficiente, nós temos estratégias que nos norteiam e norteiam os ministérios também. Lembra de alguma agora? De Criar ambientes irresistíveis, né? Então, a gente provoca isso em todos os ambientes, em todos os ministérios. O ministério ele tem que pensar o que eu vou fazer no meu ambiente para que a pessoa entre, se sinta acolhida e queira retornar. Então, recentemente, a gente fez várias reformas aqui na PIB justamente com esse olhar, né? De trazer essa... como é que a gente fala? Essa excelência. Isso. Mas quando aquilo fala de reforma, eu queria, assim, até incentivar o seu coração. Porque pode parecer, mas eles têm dinheiro, não. Não, por a gente exemplo, fez toda tudo. a agência de publicidade nossa, ela custou R$80, porque verdade. foi tudo reciclável. Sim. Então, quando ela fala de reforma, não é Que a algo gente pegou grandioso. dinheiro e investiu e mudamos tudo. Não, a gente fez... Criatividade, é um olhar diferenciado. No Ministério Infantil mesmo, a gente fez toda a mudança de pintura. E como foi feito? Com os próprios voluntários, com os servos, né, da nossa igreja. Então, foi projetada uma imagem, foi cada um desenhando lá um pedacinho e depois veio cada um pintando. Então, é a gente construindo, né? Mas ambientes irresistíveis é uma estratégia. Por quê? Porque no aeroporto o ambiente é irresistível, na escola o ambiente é irresistível, no shopping é irresistível. E as pessoas às vezes entram na igreja e o próprio ambiente já atrapalha, ofende, a pessoa vai embora. Então eu tenho um caso na igreja de um amigo, o cara se converteu por causa da limpeza de um banheiro. Ele era ateu, estava no culto, e aí ele, não quero ficar aqui, não tô gostando, só foi pro banheiro. Quando ele chegou lá e se deparou com aquele banheiro limpo, higienizado, com produto para higienizar a boca, balinha e tal, ele falou assim, esse pessoal deve ter alguma coisa de muito séria para dizer, porque olha a limpeza desse banheiro, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Né, que é olha dedicado o amor. ali. Essa pessoa volta lá pro salão de culto, presta atenção e ali ele se converte. Sim. Quais outras estratégias? Sermos biblicamente, né? Então, a nossa igreja... Uma pregação bíblica, uma pregação um ensino bíblico, né? Exatamente. Então,
tudo que a gente vai falar, a gente é fundamentado na palavra e por isso a gente tem uma formação ministerial também, né? Que eu não sei se já foi falado nos outros podcasts aí, já, mas... falou a preparação para o final de semana, a gente trabalhou o trilho que a gente do tem crescimento trilho. espiritual. Então o servo ele já chega para servir com uma base, né? Com um desenvolvimento ali das disciplinas espirituais, de entender o seu propósito. Então a gente traz essa base aí já desde o início, de ser bíblico. Tem a questão do pastoreio por células. E assim, vale ressaltar, nós não negociamos a verdade Sim, pela questão do contexto. Então, o que a gente prega pode ser duro, pode ser o que for, mas se tá ali no texto, a gente diz, né? E foi engraçado, então lembrando aqui, porque recentemente uma pessoa me marcou numa publicação falando que o Ministério Infantil, às vezes, relativiza alguns assuntos porque as crianças não têm suporte para entender algumas passagens da Bíblia. E, na verdade, a gente acredita que a criança ela tem que ter, sim, acesso a todas as passagens. Ela precisa saber, sim, o Deus santo, justo. Ela precisa saber que, às vezes, no momento de Deus, ele vai revelar a sua ira, sim. E ela precisa trazer isso na sua compreensão. Então, a gente faz uma adaptação da linguagem, mas a gente não negocia a verdade. Sim. Outra estratégia? O pastoreio por células. Sim. A gente entende que não dá para uma pessoa pastorear 500, não dá para uma pessoa pastorear 1000. O limite de pastoreio de cuidado é mais ou menos 12 pessoas, né? Sim. Então, por que 12? Porque Jesus cuidou de 12 ali, a gente traz esse exemplo e a gente aplica isso. Então, o nosso pastoreio, o nosso discipulado, ele acontece nas células. Domingo, sábado, é a reunião da igreja, é a comunhão de todo mundo, é o encontro da família. Mas o discipulado, o pastoreio, a gente entende que uma estratégia é as células. Já foram todas? Não, falta relacionamentos intencionais. Relacionamentos intencionais, repartir como o Evangelho nos ensina e amar como Deus amou. Então tem as estratégias, né? Partindo das estratégias, a gente entra no padrão de qualidade. Por quê? Quando a igreja começa a crescer e você começa a ter muitos pastores, muitos líderes de célula, muitos funcionários, muitas pessoas, cada um é se perder, porque cada um tem um jeito. Então, quando era 2 pastores, o pastor titular consegue trazer eles muito para perto e cuidar. Quando são 12 pessoas, você consegue transmitir o DNA, a qualidade, a visão, a missão. Agora, quando isso começa a crescer, você começa a perder o controle. E aí, o que acontece? Cada um vai para um lado, cada um faz de um jeito, cada um faz do jeito que gosta. Então, nós elencamos, talvez acho que seja a palavra, um padrão de 4 elementos que vão nortear a pessoa numa tomada de decisão. Então, se ela estiver numa situação difícil, se ela for criar um evento, se ela tiver que fazer algo, ela vai passar essa grande ideia num filtro de 4 elementos. Se passou, de alguma maneira ela pode executar aquilo, né? Quer falar sobre os 4 elementos? O primeiro elemento é a segurança, né? Que a gente vê como fundamental. Então, todo o ministério, antes dele tomar qualquer decisão, ele tem que pensar, isso é seguro para os meus servos, o ambiente, né? Então, todos os aspectos da segurança tem que ser analisado. O segundo é o acolhimento, né? Que vai entrar aí um pouco nessa questão das nossas estratégias aí. Então, tudo aquilo que a gente faz tem que gerar um acolhimento, um pertencimento. A pessoa ela tem que assimilar que nós somos realmente uma família, que não é só um discurso de púlpito, né? Mas é uma realidade vivida de segunda a segunda dentro de todos os âmbitos, né, da igreja. O terceiro é a consolidação, porque a gente acredita que não adianta a gente ter uma aparência receber bonita. Uma multidão Exato. e não ter perder ela, isso. Né? Então a gente tem que ter um processo de consolidação. Então quando um líder ele levanta uma proposta de uma atividade, ele vai trazer pra gente, olha, a segurança, eu vou fazer isso, isso e isso, a minha forma de acolher é essa e eu tenho já as estratégias da qual eu vou acolher essas pessoas. Então se eu vou fazer um evento de mulheres, eu vou promover segurança, eu estou fazendo esse acolhimento, como que eu consolido? Então a gente vai criar uma estratégia de ligar, a gente vai chamar já para uma célula, a gente vai fazer um cartão especial. Então, assim, a gente já tem que trazer essa estratégia. E o último elemento é a excelência, né? Então, tudo que a gente for fazer, todos os ministérios, eles têm que trazer as ideias, as potencialidades com muita excelência. Excelência, honra a Deus, inspira as pessoas. Então, alguém tem uma grande ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, isso está dentro da visão?
isso de alguma maneira contribui com a missão, sabe? Isso promove a nossa cultura. Como que você permeia os nossos valores lá? As estratégias, então, o evento que você vai fazer tem ambientes irresistíveis, não tem? Vai promover pastoreio, discipulado, não vai? Tá dentro do padrão de qualidade? Então, isso faz com que todos os ministérios caminhem na mesma direção. Exatamente. Né? Então, não é um barquinho indo para cada lado, mas é o corpo andando na mesma direção. Agora, fazer isso é extremamente desafiador. Sim. Fazer isso é extremamente difícil, cansativo, exaustivo, mas vale a pena. Então, a educação, ela leva tempo. A educação, ela precisa ser repetitiva. Então, às vezes, você cansa de ter que falar, repetir, mas é importante, é necessário. E não é uma coisa que só a gestora de ministérios tem que fazer. O pastor tem que falar o tempo todo sobre isso. Sim. Todos os líderes da igreja têm que falar a mesma linguagem. Sim. A gestora de ministérios, então a igreja tem que estar falando. É como educar os nossos filhos, exatamente. Né? Qual que é o processo de educação? Tem que falar todos os dias. Tem que dar a mão, tem que dar exemplo, tem que fazer junto. Tem que mostrar. Mais alguma coisa, aquilo que você quer trazer assim, de insight, de dica para quem está ouvindo a gente? Eu acho que é muito bacana você criar uma rotina também, né? Então, assim, você ter o contato com os seus líderes, ter esse tempo de escuta, porque também não é só a gente dar a direção, mas a gente também compreender o outro lado. Quais são as dificuldades? Então, quais são as dificuldades que esse líder está enfrentando com os seus servos, ou até mesmo com o seu próprio planejamento, com a sua própria rotina. Então, a gente aqui tem uma conversa semanal, onde a gente faz esse alinhamento. Isso é legal, porque no primeiro episódio lá, a gente falou sobre a rotina do Connect, que é o Ministério de Acolhimento, a rotina do Ministério de Adoração. Falamos no terceiro sobre a rotina do financeiro, e agora a gente vai falar da rotina, então, do gestor de ministérios. Sim. Né? Então, a gente tem uma reunião semanal, sempre no início da semana, aonde a gente faz um momento de escuta, né, de cada um dos líderes. A gente tem um tempo ali de oração, de alinhamento mesmo espiritual daquilo que Deus tem proposto para nós, mas a gente também faz o repasse do final de semana. Então a gente começa da última semana, né, passando tudo, célula, todas as atividades que foram feitas na igreja, tudo que aconteceu, a gente passa dia a dia. A gente passa o final de semana, né, todas as atividades da igreja, os cultos, a gente faz uma avaliação do que foi positivo, negativo, se todos os âmbitos, né, de segurança, exatamente, se tudo foi trabalhado, e a gente faz a projeção futura. Isso eu acho muito importante, por quê? Porque quando você tem o costume de trabalhar sozinho e você não tem a visibilidade do todo, você realmente não vai ser compassivo, né? Mas quando a gente está numa mesa onde o líder vai falar, olha, essa semana eu tenho esse desafio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você consegue visualizar, nossa, essa semana ele vai precisar de mais auxílio do que eu. Então, eu vou disponibilizar, então, um auxílio ou vou dedicar um tempo para auxiliar. E a gente também consegue passar a agenda. Por quê? Porque se as coisas são feitas de forma individual, a gente vai ter atividades encavaladas. Então, você vai ter 3 atividades simultâneas na igreja, as pessoas não vão saber no que participar, a gente gera uma concorrência e a gente acaba perdendo pessoas. Então, ao invés de você ter um movimento único e ter ali pessoas com uma bagagem, né, de aprendizado excelente, a gente acaba dissolvendo a nossa membresia em várias coisas picadinhas e a gente acaba não tendo um movimento legal do todo. Então, a gente chega nessa semana, nessa reunião, e aí cada um vai falar. Então, todo mundo sabe o que acontece no sábado. Cada um quem, né? Todos os líderes, né? Então, todos os líderes de ministério estão aqui nessa reunião. E aí eles sabem que 7 horas da manhã tem discipulado, 9 horas tem curso. Então, eles sabem a rotina e aí não tem nada encavalado, porque a gente não quer gerar exatamente essa competição eles, né? E essa concorrência entre eles. Legal. Bom, se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar pra gente, a gente grava um outro episódio ou responde pra você através de um áudio, um vídeo. Pode mandar no número 31, né, Belo Horizonte, 988356344, a sua dúvida, e a gente vai encaminhar a sua mensagem para Keila e ela vai ter o prazer de poder responder e te ajudar. Se você estiver ouvindo a gente aqui no Spotify, compartilhe esse episódio aí com seus grupos, com a sua família, com seus amigos. E se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse episódio. Dessa maneira você está ajudando a gente a continuar abençoando muitas e muitas vidas.
viu? Keila, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu empenho, sua dedicação, o seu acompanhamento com os ministérios, tudo que você tem feito, quanto Deus tem te usado. Obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, Até tchau. mais, pessoal.